Tratando-se de Libertadores, aconteceu aquilo que eu temia. O terror passou em segundo lugar do Grupo A. E eu falo do Botafogo. Santos e Botafogo, os dois mais tradicionais do Brasil. Bandeira. Botafogo fez um jogo heróico. Cadê? Bota na tabela só pra eu ver aqui a tabela do Botafogo. Jogo heróico do Botafogo. Isso e muito mais já já. Mas antes, pessoal, por favor, aqui embaixo tem um link do canal reserva da gente, tá? Se inscreve lá. Tomei meu segundo strike. 22 de março tomei um. 22, 26, 20... Lá pro dia 20 de junho, esse primeiro strike zera. Mas levei o segundo strike hoje de madrugada. O segundo strike. Com 3 strikes antes do dia... Daqui a 22 dias esse primeiro strike vai embora. Se nos próximos 22 dias eu levar outro strike, este canal desaparece. Você nunca mais vai ver esse canal, a não ser que você se inscreva no outro canal, nosso canal reserva. Me ajude a monetizar aquele canal, para que caso isso aqui caia, pode ser que não caia, mas caso ele caia, a gente não perca o contato com vocês e eu não perca meu ganha-pão, minha única fonte de renda, meu trabalho, tá? Por favor, vocês gostam de mim? Tem algum tipo de carinho por mim, pelo meu trabalho? Por favor, se inscreve no canal reserva, dessa moral, tá? Vamos seguir com o vídeo, vamos reagir aqui a Sport TV, ao Sport TV News, tem também o Jorge Igor e muito mais pra vocês. Vambora. Amigos do Sport Center, Santos e Botafogo duelam neste domingo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. E pode ser a última partida de Neymar na Casa Santista. O contrato do atacante terminará em 30 de junho e o time tem apenas 2 compromissos até lá. Este contra o Botafogo e depois contra o Fortaleza no dia 12 de junho, mas como visitante. Depois o calendário nacional vai parar por um mês por conta do Super Mundial de Clubes, que acontece nos Estados Unidos. Nos bastidores, o presidente Marcelo Teixeira está otimista com a renovação de Neymar. E segundo o nosso companheiro de ESPN, Luciano Borges, ele vem conversando com o pai de Neymar há algumas semanas. Apesar de o empresário ter despistado nessa semana, dizendo que nada ainda foi tratado sobre o tema. Contra o Botafogo, Neymar deve fazer o 4º jogo consecutivo pelo Santos, desde que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda. O time, que está na zona de rebaixamento com apenas 8 pontos, terá também os retornos do zagueiro Zé Ivaldo e do lateral esquerdo Escobar. Já o defensor Luan Pérez cumprirá suspensão por cartão. Do lado do Botafogo, o time vem fazendo campanha irregular no Brasileiro. Perdeu para o Bahia, goleou o Inter e empatou com o Flamengo. Está no meio da tabela com 12 pontos e já pensando no Mundial de Clubes. Depois do Santos, o compromisso do time será contra o Ceará em casa no dia 4 de junho. Na sequência, a equipe viaja para os Estados Unidos. A dúvida de Renato Paiva contra o Santos é escalar desde o início o zagueiro Barbosa, o meia Savarino e o atacante Arthur. O trio ficou afastado por lesão e só retornou ao time carioca na última terça-feira contra a Universidade de Chile pela Copa Libertadores de América. A partida entre Santos e Botafogo é às 4 da tarde no domingo. Santos e Botafogo, os dois mais tradicionais do Brasil. Bandeira. 2 dos maiores do planeta Terra. Olha aí. Suspende a bebida aí, por favor. Vamos lá, de todos Suspende os tempos. E os 2 maiores jogadores. Sim, o Botafogo é aquele time que precisou de SAF pra ganhar alguma coisa. Né? Também, é isso aí. Santos, eu vi o placar lá de São Paulo, ninguém acreditou no Botafogo. Não, né? Mas eu vou acreditar no meu time, então 1-0 Botafogo. Aí é que você vai se derrubar, rapaz, tá vendo? Não pode misturar emocional com racional. É porque eu falei pouco, era pra falar goleada, mas 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo, papa. 1-1. 1-1, Raíza. Não. 2-0 Botafogo. O Raíza, muito bem. 2-0 Botafogo, a Raíza, hein? Garone. 2-1 Botafogo. Então 2-0 Botafogo pra Raíza, 2-1 Botafogo pro Garone. Eu também acho que o Botafogo vai ganhar, viu? Eu também acho que ganha. Eu vou no 2-1. Também acho que é 2-1. Aí. Acho que é 2-1. Vou no mesmo palpite aí do Garone. O Santos tá uma draga, né, cara? Tá muito mal. Gol contra de Tiquinho, uma Vamos lá, São Paulo e Bragantino. E aí, Bandeira? Como é que é? Vasco? Não, desculpa. São Paulo. Vasco e Bragantino. Vasco e Bragantino vai ser jogão em São Januário. Jogão. 2-2. 2-2. Papa.
Cara, jogo também, eu acho que o Bragantino tá lá em cima ainda. 2x2 também. 2x2? Raíza. 2x1 Braga. 2x1 Bragantino. Tô te vendo, hein, Raíza? Rapaz, olha como é que ela tá, cara. Eu acho que esse jogo é 1x1. Eu vou no 1x1. E você, Garoni? Vocês vão cair nessa, hein? 2x1 Vasco. O Vasco não perde em São Januário, não. Ano passado foi 2x2, Ninguém realmente. falou que vai Mas perder, todo vai mundo empatar. botou empate. Ninguém falou que vai perder. Raíza, ela Aí perdeu que nessa. Aí é que você vai se quebrar, você tá misturando as Operário coisas. Eu não faço isso, vocês vão ver. Vocês vão ver. Aqui é todo mundo operário. Aqui é todo mundo operário. Vamos lá, Flamengo e Fortaleza, Papa. 2x0 Flamengo. 2x0. Bandeira. Fortaleza tá muito mal. Só que com o joguinho que o Flamengo fez quarta, 1x0 Flamengo. 1x0 Flamengo. Raíza. Eu vou no 2x0 Flamengo também. 2x0. Tranquilo, vitória tranquila no Maraca. Garoni. 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo pro Garoni. Flamengo e Fortaleza no Tem Maraca, um fator, né? né? Hã? Tem um fator também, né? Fortaleza jogou, foi ontem, não foi? Foi. Na Argentina. Na Argentina, viagem, time desgastado. Tomou o gol na última bola. Dito isso, pra mim, Flamengo 3x0. 3x0 Flamengo, tá? É isso. E agora vamos pra Internacional e Fluminense. O jogo da rodada, né? Esse é o jogo de fundo, né? Papa. O Cruzeiro e Palmeiras não existe esse jogo, né? É o jogo da rodada. É impressionante. O cara a cara hoje da Ele é o jogo da rodada é o jogo do placar aberto. Vamos lá. Ele é impressionante. Internacional e Fluminense. 1x1. 1x1, obrigado. Tá bom. Eu assino aonde? Fala, Bandeira. Queria te dar essa moral. Onde é que eu assino? O Inter, eu queria te dar muito essa Inter tá moral. mal também, né? Mas, o Inter... Mas 2x1 Inter. Por causa do clima, tá frio lá. Virou em cima do Bahia. Raíza. O jogo é lá, né? É lá. Tá frio, Raíza. Tá frio. O Inter também não tá lá essas coisas, não, né? Ela respeita demais. Ela respeita demais as três cores, cara. Fala, Raíza, vamos lá. Tem que ter uma sequência aí. Vamos lá, 1x0 Internacional. Raíza, aí tu quebra, né, Raíza? Tô te vendo, hein, Raíza? Fala, Garoni. Não secar muito, não. 2x0 Inter. 2x0 Inter, né? Em casa, né, cara, também. O time começou muito bem o campeonato. É um dos favoritos ao título, ou era, pelo menos, né? Tá frio lá? Tá frio, né? Tá frio, né? E a plaquinha tá aí, né? Tá frio, Renato vai. Líder do grupo. Vai pra lá, ele vai. Até altitude lá. E ganhou, virou em cima do Bahia, né? Líder e tal. Levanta ela. Dito isso, 2x1 Fluminense. Pode anotar aí, amigo. Eu não misturo racional com emocional. Não, eu não misturo. 2x1. Não é o que você quer, É isso. Renato Gaúcho. Cadê? Vou falar da placar, falar da assinatura digital placar aí, antes da gente ir para o cara a cara de Internacional e Fluminense. Obrigado a todo mundo, galera. A gente vai conferir os palpites na segunda-feira. Vai ter o ranking unificado do Opinião Placar, que é o programa de São Paulo, às 11 da manhã, e o nosso placar aberto, sempre às 6 da tarde. Vai ter um ranking unificado, usando as pessoas, quer dizer, juntando todo mundo que opinou aqui e quem opinou lá em São Paulo o Sormani. O Sormani botou no Fluminense, Internacional e Fluminense, cara, e fez o palpite dele, personalidade. 4x4. Bom demais, muito bom. Né, no mando de jogos nas fases seguintes, mas, assim, se você for pensar que a Libertadores coloca os times diante de dificuldades distintas, porque os grupos, evidentemente, são formados por equipes diferentes. Às vezes, o balanço da sorte beneficia alguém que tem adversários menos complexos. O grupo do Internacional e do Bahia, por exemplo, era disparado o grupo tecnicamente mais perigoso. O Bahia poderia ter se classificado se não tivesse perdido para o Nacional em Salvador, naquela trágica noite, trágica esportivamente falando, e acabou tendo de se entender com a vaga na Copa Sul-Americana. O Internacional passou, é uma das equipes brasileiras que estão na próxima fase, e quem, como por exemplo o Flamengo e o Botafogo, equipes que não fizeram a primeira fase como gostariam de ter feito, no caso do Flamengo eu diria, deveria ter feito, porque o grupo não era tão difícil assim, é o momento de utilizar esse período até a realização da próxima fase do torneio
para chegar a esse confronto na melhor maneira. A minha impressão é que o Flamengo vai fazer isso e que todo mundo vai melhorar. Eu julgo que tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana, o desempenho irregular e, em determinados casos, ruim de equipes brasileiras se dá muito por causa do nosso calendário achatado, com o que aconteceu até agora nesse ano de 2025 por causa da Copa do Mundo de Clubes. É possível que times, principalmente aqueles que vão disputar o torneio da FIFA, tenham problemas na reentrada na temporada. Mas eu acho que todo mundo vai estar melhor quando a Libertadores voltar a acontecer. O Palmeiras, pra gente arrematar essa discussão, nessa... Bom, vamos ver então o Botafogo? Vamos. Botafogo fez um jogo heróico. Cadê? Bota na tabela só pra eu ver aqui a tabela do Botafogo. Jogo heróico do Botafogo. Heróico, ó. Caralho, o Botafogo passou em segundo. Você achincalhou o Botafogo na live. Eu falei que foi um jogaço que do Ego. Se você. Não, achincalhei nada. Botafogo passou com 12 pontos também. Teve um jogador expulso, precisava ganhar, foi lá e ganhou. Sabe? Foi um negócio assim de muita superação. E gol do Igor Jesus. Do Chile era líder do grupo antes. A Universidade do Chile era líder do grupo, né? E aí então a Universidade do Chile tinha que ganhar, não podia, né? Podia empatar, no caso, mas não deu. O Botafogo foi lá e conseguiu a vitória. Pode botar o jogo. É pra botar o jogo. Uma vitória muito importante do time e agora classificou também. Obviamente o Botafogo já estão lembrando do ano passado, que começou mal a Libertadores. Passou e foi, mas né, a coisa é um pouco diferente. Papai hoje. Detalhe, né? O papai vai respira. E pode ser que o Botafogo perca jogadores importantes aí. Chegou ele, né? O Nottingham Forest. Sempre ele vem aqui, tira os caras, ninguém joga. Que porra Igor Jesus. Não joga, pô. Igor Jesus por 20 milhões de euros é a oferta que estão fazendo. Jair. E o Jair zagueiro. O Jair eu acho que vai com certeza, porque tipo assim, o Botafogo contratou pra isso, né? Contratou por 12 ali do Santos pra vender mais caro. O Igor Jesus deve querer ir, né? Não sei, pro Nottingham Forest, quer? Pô, claro, vai jogar... Vai jogar? Essa é a questão, joga. Tá em quinto, eu acho, pô. Na Premier League, irmão. Tá de sacanagem? Não mesmo Premier League, né? Mas mesmo assim... O Tottenham Manchester United é 14º, 15º, pô. Que isso? Pô, mas tem uma coisa que a gente... O Nottingham Forest ficou em sétimo. O Aston Villa é o 5º. Mas vai pra... Mas tem uma coisa que a gente não fala aqui... A gente viu o Scarpa ser campeão brasileiro com o Palmeiras e querer ir pra lá. Porque ele queria mesmo. Então não tem mas muito, é porque o Jesus ainda tem um... Dá pra cara, a partir do... O Arthur tá sendo um jogador muito útil, muito importante. O Savarino também voltou recuperando seu futebol. O Savarino é absurdo, né? Pra ver que não era a fase ruim, né? Tava sendo mal utilizado. E aí tem um jogador expulso, o Botafogo. Muda a formação do time sem substituir jogadores, depois troca e tal. E consegue fazer um ótimo jogo. E foi expulsão. Isso aí, foi expulsão, e foi muito clara a expulsão. Eu acho que dá pra dar vermelho direto também, mas já tinha e tal. Foi o Jair, né? Esse que a gente tá falando. Nossa! É bizarro, pô. Que isso, Jair? Perto, foi... Nossa! Tá louco. Tarjeta roja. O cara tem que ser foi direto, vermelho direto, né? Pelo visto. Então, tem que ver aí o Botafogo. Se o Botafogo perde esses dois jogadores antes do Super Mundial, é foda, né? Mas vamos ver o John Teco tá mudo, ninguém sabe. Mas não importa, pô, porque vai vir o Cristiano Ronaldo, porra. Tu não viu? Não, você não falou que é pra ir lá? Não, mas... aí tu é 2 papos. Não. Aí tu é 2 papos. Eu falei, você falou. Mas eu falei em off. Entendi. Mas daí? Pro Brasil aqui. E aí? 3 papos, então. Offline aqui eu vou falar a maior atrocidade. É o que eu faço não sempre, valeu. Porra. Você perdeu o papo que tava rolando aqui ontem, antes da live. Mas eu peguei os últimos 13 anos do seu papo, cara. Eu sei que é um lixo. Então eu já sei como é que é. Agora, porra, ainda falei offline. O que, cara? Ator! Bom, é isso, Botafogo classificado, tem que ver o que vai acontecer aí com... Mas eu posso falar uma coisa, Dava? Sobre o Igor Jesus. O Igor Jesus, ele tem uma característica que poucos atacantes do Brasil têm, cara, que ele é, tipo assim, ele é muito completo em todas as características. Ele é rápido, ele é bom de cabeçada, ele finaliza bem com a perna direita, com a perna esquerda, ele faz gol de cabeça, ele é alto, não é tão baixo. Ele tem, ele é um cara completo de qualidade mesmo. E é difícil você ter um jogador tão completo com essas características. Porque ele se adapta muito ao ataque. Ele ajuda muito os atacantes. E pro Botafogo perder ele... Cara, beleza, é 20 milhões de euros. É um baita dinheiro. Mas, cara, seria trágico. Porque é muito difícil você achar um centroavante, cara. Desse jeito é difícil. É muito difícil. E hoje, se a gente vai falar quem é o principal jogador do Botafogo, hoje é o Igor Jesus. A gente pode falar do Savarino, que joga muito, foi um dos melhores do ano passado, o Luiz Henrique ano passado. Mas hoje,
O Igor Jesus com certeza é um dos melhores jogadores. Então, assim, pro Botafogo é meio assustador. E eu acho que pelo menos poderia tentar segurar pro Super Mundial, né? Pra tentar ir depois. Porque o Igor Jesus tá jogando muita bola e resolveu mais um jogo. Pois é. Então o Botafogo se classifica e vambora. Pote 2 também. Flamengo e Botafogo no pote 2. Não pode ter Flamengo e Botafogo nessa rodada, né? Fala galera, eu sei que em geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar pra vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva pra vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Eu falei que o Nottingham Forest tava tubarão no mercado. Por que você tweetou e não falou aqui? Vem pra câmera. Não tuitei ainda. Ainda não tuitei. O Jair, isso quer dizer que ele vai antes do Mundial? Não, a ideia é pós, né? É igual o Igor Jesus. Então não é Jair. O Jair é um jogador que inclusive tem uma porcentagem que é do Santos, né? Pois é, e ele acabou e chegou agora há pouco, né? Chegou recentemente, foi uma negociação, inclusive, conversaram por muito tempo, vai, não vai, foi pro Botafogo. Já pode ir embora. Tem uma porcentagem do Santos, o Santos pode pegar uma grana. Essa negociação, ela está exclusivamente na mão do Textor. Tá na mão do Textor com o Marinax. E eles têm uma relação boa, tá acontecendo essa negociação. Obviamente, precisa ter o aval ainda do jogador, né, o aval de quem está ali no dia a dia com o atleta, mas é uma negociação que está caminhando bem. É uma apuração minha com o Felipe Silva, que foi quem escreveu a nota, né? Porque não dá para fazer milagre aqui. Você não estava escrevendo aqui? Não, aqui eu tô apurando, aí né? A gente vai revelando os segredos. Eu tô apurando aqui, tô trocando ideia com ele vai lá, escreve, ele manda o texto, a gente troca ideia sobre o texto, dou uma lida rápida, ele publica, a gente espalha. Vocês não vão saber bastidores? Esses são bastidores da publicação de uma notícia quando você está no ar. É isso. Não é legal? Vou aqui, eu, Felipe Silva, a gente vai trocando ideia, mando o texto, dou uma olhadinha assim rápida, aí eu mando e a gente distribui aqui pelas redes sociais e pelos grupos de notícia. Mas é isso, é uma notícia importante que envolve o Nottingham Forest, que está um tubarãozão no mercado, né? Mas essa, sétimo lugar no campeonato inglês. Mas essa contratação do Jair, ela pode responder a uma pergunta que se faz desde o começo da temporada europeia, né? Dessa segunda temporada do Murilo. Murilo não deve ficar. Murilo é um jogador que está se desenvolvendo, está jogando muita bola e o mercado da altíssima prateleira da Europa está de olho nele. Mas a gente volta para a questão... E houve questionamento se ele não merecia estar na lista do Ancelotti. O Murilo é muito bom, mas o Murilo falhou nos jogos da seleção recente, não é necessário, não é obrigatório.
Mas a pergunta principal para mim é aquela que eu fiz agora há pouco. É que o Botafogo, nas últimas 6 Libertadores, 2 foram vencidas por times que se transformaram no mercado de julho. Veja, não foi a maioria, né? 2/3, 4 das últimas Libertadores foram vencidas por times que montaram a estrutura do ano e jogaram o ano inteiro para ganhar a Libertadores. Palmeiras 2020, Palmeiras 21, Flamengo 2022, Fluminense 23. Não foram times transformados. 2, 19 e 22 foram vencidas por times que se reforçaram muito na janela de julho. O Flamengo trouxe em julho de 19 o Jorge Jesus, o Rafinha, o Gerson, o Pablo Mari e o Felipe Luiz. E o Botafogo no ano passado trouxe o Vitinho, o Alex Telles, o Igor Jesus e o Almada. 4 jogadores. E se transformou. Agora nós estamos falando, no intervalo de 1h15 de programa, que o Botafogo pode perder, depois do Mundial, o Igor Jesus e o Jair, que são 2 titulares. Então nós estamos falando de um clube que no ano passado ganhou a Libertadores por se reforçar e do mesmo clube que neste ano pode entrar nas oitavas de final se perdendo talentos. Tratando-se de Libertadores, aconteceu aquilo que eu temia. O terror passou em segundo lugar do Grupo A. E eu falo do Botafogo. E eu vou explicar o porquê eu chamei o Botafogo de terror, tá? Fica tranquilo. E um outro assunto que eu vou abordar aqui é sobre a visita do Carlos Ancelotti, o novo treinador da seleção brasileira, no estádio. Ele foi ver o Botafogo jogar e teve que encarar a merda que ele fez. A realidade foi esfregada na cara dele sem dó nem piedade. E eu vou te contar o que aconteceu enquanto ele comia aquela bolacha Globo, que é uma das mais famosas aí do Rio de Janeiro. E, sem mais delongas, bora para os assuntos que eu mesmo já estou ansioso aqui. E eu estou mais ansioso ainda para o dia do sorteio das oitavas de final da Libertadores e eu vou te explicar o porquê. Primeiramente, eu estou muito feliz porque o São Paulo passou em primeiro do grupo, nadando abraçadas, ficou em segundo na classificação geral, só que a alegria não está completa. Por quê? O São Paulo está no pote 1 e o Botafogo passou em segundo e vai para o pote 2. Abrindo aí uma margem para um possível confronto São Paulo e Botafogo já nas oitavas de final. Aí você me pergunta, e aí Renato, o que tem? O que tem? O Botafogo, na minha opinião, é o time mais perigoso dessa Libertadores. E que fique claro, eu achei maior barato o Botafogo ter passado, tá? Mas poderia ter passado em primeiro, não em segundo. Aí você me fala, pô Renato, mas o Botafogo passou com uma certa dificuldade aí. Aí eu te respondo, o ano passado também. E aí na fase de mata-mata, o Botafogo saiu triturando todo mundo até ser campeão. E passou por cima do meu São Paulo também. Foi nos pênaltis? Foi. Mas no Engenhão, o São Paulo teve mais sorte que juízo. Aquele jogo lá, meu irmão, se o Botafogo convertesse a metade dos gols que perdeu, era goleada, era uns 3-0 tranquilamente. E vão dizer para eu não me preocupar, porque o Botafogo perdeu todos os campeonatos até aqui esse ano, né? Só que o foco do Botafogo está na Libertadores. Não era Supercopa, Recopa, não era Campeonato Carioca. Eu acho que tinha que dar um gás também nesses campeonatos, né? Só que os caras estão escolhendo o campeonato. O Botafogo está num patamar no futebol brasileiro que eles estão escolhendo aonde eles vão colocar o foco. E isso é muito perigoso, né? O foco dos caras está na Libertadores, está no Super Mundial e depois, meu irmão, no Campeonato Brasileiro é outra história, tá? Então, assim, temo enfrentar o Botafogo e ponto final. Sei que o foco da mídia está no Palmeiras, que chegou em primeiro na classificação geral, está no Flamengo, que passou pela fresta da porta, né? Quase fica para trás do Flamengo, mas o time mais perigoso, repito, é o Botafogo, e não se fala mais nisso. E olha que moral, o Carlos Ancelotti, o treinador da seleção brasileira, com 2 dias de Brasil, estava onde? Lá, assistindo o jogo do Botafogo. Foi de camarote, tomando suquinho, comendo a bolacha Globo, e viu ali uma baita de uma partida, né? E espero eu que ele tenha visto a merda que ele fez em convocar o Richarlison, conhecido como Pombo, e ter deixado o Igor Jesus. O Igor Jesus, que inclusive foi o cara do gol, é o camisa 9 da seleção brasileira. E ponto final. Ele não é aquele centroavante que faz firula, que fica de conversa mole. Ele é letal, ele faz gol. E é isso que a seleção precisa. Eu não posso ser injusto. O Pedro do Flamengo joga muito também, tá? Mas, pô,
Pedro e Igor Jesus. Já imaginou um negócio desse? Sai um e entra outro no mesmo nível. Eu acho que tá na hora da seleção brasileira voltar a ser aquela seleção brasileira de antigamente, né? Eu sei que é difícil, a caminhada é longa, é árdua, mas pelo menos agora nós temos treinador. Então é isso, não sei se você gostou da sinceridade aqui, mas eu sou assim, eu sou um cara transparente, tá? E não sou clubista. Então, pessoal, ficamos por aqui. Repito, nem tô pedindo like, curtida, comentário, nada. Tô nem pedindo isso, não. Parei de pedir isso. Porque eu tô aqui desesperado. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal Reserva, que tá aqui embaixo na descrição. E no comentário fixado. O primeiro comentário do chat ali vai ser esse link do canal Reserva. Por favor, se inscrevam no meu canal Reserva. Porque esse aqui, com mais um strike que pode surgir a qualquer momento. Antes, ele poderia cair? Poderia, precisava de mais 2 strikes. Então, tem que ter um depois outro. Agora, a qualquer momento, daqui a 1 segundo, daqui a 1 dia, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, não, porque daqui a 1 mês já o primeiro strike vai ter expirado, né? Em 22 dias ele expira. Eu tenho 22 dias para não levar nenhum strike e me salvar. Se em 22 dias nenhum strike novo chegar, eu tô aí, né, mais sossegado, porque vai cair um strike, vai ficar só um. Mas com 2, serão 22 dias de alerta máximo aqui no canal. E implorando a vocês, todo vídeo, se inscreva no canal Reserva. Se você gosta de mim, você gosta do meu trabalho, e você não quer me ver desempregado, né, sem um centavo no bolso para pôr comida na minha casa, porque é o meu trabalho, isso aqui é meu trabalho, por favor, me dá uma moral, se inscreve no meu canal aí, tá? Tamo junto. Vou nem fazer aquele pedido de se inscrever, live pix, super... Não. Tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo, se o YouTube não me derrubar antes.